Já coloco no ar. Eu vou colocar essas de eleição primeiro e encerro e coloco essa. Vou dar uma pensada ainda, não vejo e te falo. Tranquilo. Ó, tá gravando. Eu vou fazer aqui uma apresentaçãozinha inicial e passo a bola para você. A economia mundial entrou em colapso nesse ano em função da trágica pandemia do novo coronavírus, que já matou centenas de milhares de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, e que gerou quebradeira, né, em todos os setores da economia, desemprego, queda de renda e tal. No caso brasileiro, a situação ainda é pior em decorrência da postura, na minha leitura, criminosa, genocida do laranjal do Jair Bolsonaro. Ainda é pior. Alguns outros países adotaram medidas duras de isolamento social e adotaram medidas econômicas compensatórias. O Brasil nem isso, né? Então, o Bolsonaro fez uma falsa dicotomia entre salvar vidas ou salvar a economia, como se a economia não fosse feita de vidas, né? E acabou que gerou mais de 150 mil mortos até agora e também paralisou a economia. Paralisou a economia e mantém a economia paralisada. Se não fosse o Congresso Nacional ter aprovado o auxílio emergencial, a situação ainda era pior, né? E olha que o Guedes era, o abutre financeiro Guedes, era totalmente contra o auxílio emergencial de R$600. Pois bem, esse é o cenário. Agora, começa a se discutir o que vai ser após pandemia, tendo em vista de quando ela vai existir, né? Não está muito no horizonte. Eu ouvi 14 economistas sobre esse tema. 14 economistas, vários deles me apresentaram esse diagnóstico, com diferenças de opinião, divergências, tal, naturais, né? Eu perguntei, brinquei o seguinte: se você fosse ministro da Economia, o que você faria? Vários deles apresentaram medidas emergenciais, como a manutenção do auxílio emergencial, né? Política de geração de emprego e tal, e apresentaram também reformas estruturais. Nas reformas estruturais, todos os 14, aí há consenso, destacaram como essencial, como estratégica, a reforma tributária. Todos eles, né? Essa seria a forma de financiar uma recuperação mais robusta da economia, com investimentos, essa seria a forma de políticas sociais, de garantir investimentos maiores no Sistema Único de Saúde, na educação, né? De justiça social no Brasil, né? Então, os problemas de injustiça que já eram crônicos ficaram muito piores com a pandemia. A reforma tributária seria uma forma de encarar esse assunto. Sobre esse tema, eu lembrei de cara, fazendo as entrevistas, eu lembrei de uma figura que trata muito desse tema, né? E que é do movimento sindical, é do movimento social, né? Que é um lutador pela reforma tributária solidária, né? Lembrei logo dessa figura, o Charles, né? Charles, que eu conheci em algumas atividades e acompanho e leio, né? O Charles Alcântara, apresentaçãozinha aqui rápida, se eu fizer alguma besteira você me corrige. O Charles Alcântara é auditor fiscal de receitas do Estado do Pará e atualmente é presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a importantíssima FENAFISCO. Em junho último, o Charles foi eleito para presidir o Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará, o Sindifisco Pará, para o triênio 2020 e 2023. O Charles já tinha sido presidente do Sindifisco anteriormente, né, em 2 gestões, né, e agora é eleito. O Charles, do ponto de vista de formação acadêmica, Charles é graduado em Administração e Ciências Contábeis e é especialista em Ontologia da Linguagem. Chamou um barato esse negócio, né? Especialista em Ontologia da Linguagem, inclusive com cursos no exterior, por exemplo, em Sevilha, na Espanha, né? E o Charles tem uma militância antiga. O Charles exerceu o cargo de chefe da Casa Civil do governo do estado do Pará, na gestão da Ana Júlia. Eu comentava com ele que eu participei do comício em que o Lula esteve com a Ana Júlia em Belém do Pará. Então, possivelmente, a gente tenha se esbarrado lá no palanque, mas eu não o conhecia, né? Então, agradeço muito o Charles ter topado isso. Vai ser a forma de fechar as entrevistas sobre economia e pandemia com a proposta de reforma. Obrigadão, Charles. Vou tacar logo a primeira pergunta, para a gente entender didaticamente esse negócio, já que esses economistas todos trataram do tema, mas muito rapidamente, né? Não era esse o foco, mas para entender, como que você caracterizaria a estrutura tributária brasileira, né? Quais são os principais...
onde estão as principais injustiças da estrutura tributária brasileira. Muitos dizem que é uma das mais injustas do mundo, né? Qual a tua opinião? Ô Miro, tudo bem? Boa tarde, a gente já está falando já depois do dia, né? Gravando aqui essa conversa dia 13 de outubro, 2 dias depois do Círio de Nazaré, que eu sou paraense, viu? E passamos aí um Círio aí depois de... Círio que já tem quase 230 anos, e desta feita aí não houve a procissão, né? Enfim, esse dia. E Miro, veja, a gente está gravando essa conversa no dia em que o FMI, você disse que falou com 14 economistas, né? Algumas dessas entrevistas eu acompanhei a tua conversa com o Beluso, com o professor Eduardo Fagnani, com a professora Esther Dweck, aprendi muito, inclusive. E você disse que falou com... E todos, né? Todas fazem referência à necessidade da reforma tributária, tá? Como uma reforma de fato estruturante e pendente ainda no país, nesse Estado social instaurado na Constituição. Mas olha, dia 13, agora o FMI divulgou seu relatório anual. Estou falando do FMI, né? Não é do Foro de São Paulo, né? Eu estou falando do Fundo Monetário Internacional, que divulga hoje o seu relatório, com recomendações, inclusive, para esse período, especialmente período pós-pandemia, já falando aí, já prospectando aí o período pós-pandemia. O FMI dizendo, recomendando que haja tributação progressiva, que os ricos, né, que as pessoas mais afluentes, enfim, mais alentadas, os endinheirados, sejam mais tributados no mundo, né? Então, essa é uma recomendação do Fundo Monetário Internacional, né, para esse período, sobretudo para neutralizar um pouquinho e mitigar o do endividamento público gerado e agravado pela pandemia. Enfim. Então, estamos falando, enfim, do FMI. Né? O Brasil, Miro, respondendo à tua pergunta, né, ele tem, assim, padece de duas graves anomalias. Uma é a desigualdade, enfim, quando a gente fala de desigualdade, eu aprendi com meus amigos aí, minhas companheiras lá da Oxfam Brasil, com quem a gente tem um trabalho muito forte, Miro, que a gente, desigualdade a gente não fala no singular, né? A gente fala no plural, né? São múltiplas desigualdades que a gente tem no Brasil. A gente tem desigualdade de gênero, a gente tem a tal da desigualdade racial, é um país racista, né, o Brasil. Desigualdade econômica, desigualdade social propriamente dita, mais compreendida. Então, o Brasil, Miro, das grandes nações, das 10 nações do mundo, né, vamos trabalhar com esse rol aí das nações do mundo, ela é seguramente a mais desigual. O Brasil é o país mais desigual. O Brasil é o que no topo, no 1%, isso está no relatório da ONU de 2019, né, relatório de desenvolvimento humano da ONU 2019, divulgado ano passado, coloca o Brasil como o segundo do mundo, entre os países pesquisados, que mais concentra renda no 1%. Né? O Brasil em torno de 28%. Só perdendo, Miro, para o Catar, né? Um país de Mires, né? Enfim, então o Brasil só perde para o Catar nesse item de concentração no 1%. Então o Brasil é das nações a mais desigual. Enfim, então isso é um problema gravíssimo, né? E para piorar, o Brasil tem um dos sistemas tributários mais regressivos do planeta, mais desiguais do planeta. Das grandes nações, mais uma vez, eu trabalho com esse dado, das grandes nações, das 10, o sistema mais regressivo. O que quer dizer isso? O Brasil tributa mais quem pode menos, tributa muito mais pesadamente, onera muito mais a classe média e os pobres, principalmente. E muito menos, ou quase nada, os super ricos, que a gente tem chamado assim. A gente cunhou esse termo, Miro, super rico, para diferenciar um pouquinho. Porque a gente... Os ricos, né? O Brasil é um país de renda média, você sabe disso, né? E o que tem de classe média achando que é rico e se sente quando a gente usa o termo rico. Então, peraí, deixa a gente melhorar um pouquinho essa comunicação. Vamos chamar de super rico, para que indevidamente a gente não tenha um número grande de pessoas que se sinta rico, né? O cara tem um
usar aqui o exemplo do Boulos, o cara tem um Corsinha na garagem e acha que é rico e está defendendo, contra a tributação de grande fortuna. Isso é uma coisa, são essas coisas do Brasil que a gente vê, né, Miro? Então, o Brasil precisa corrigir, o Brasil precisa reduzir a desigualdade. Esse é o grande desafio. A fome voltou ao Brasil, né? O Brasil voltou ao mapa da fome. E como é que ele reduz desigualdade, né, Miro? Uma das, se não a principal medida, reforma é a tributária. É preciso tributar adequadamente, construir um sistema tributário progressivo, quer dizer o seguinte, que tribute mais as altas rendas e o grande patrimônio e menos o consumo, porque é pela tributação do consumo que a gente identifica a anomalia do sistema tributário, a regressividade, porque ele onera, como disse, muito mais quem pode menos, na medida que o tributo, metade do que se arrecada no Brasil provém do consumo, das relações de consumo, você cria esse tipo de anomalia. E aí alguns dizem, Miro, mas peraí, então quer dizer que o Brasil tributa muito consumo, por isso é injusto, e para resolver isso precisa tributar a renda e patrimônio? Eu diria o seguinte, Miro, na verdade, essas coisas, esse sistema tributário brasileiro não é fruto do acaso, as coisas não aconteceram assim. Foram escolhas políticas, né? Foram escolhas. O Brasil tributa muito o consumo, não é porque ele não tributa a renda e patrimônio. Na verdade, essa elite financeira do Brasil, esses endinheirados, esses acumuladores de fortuna, na verdade, optaram construir um sistema regressivo para que eles não possam pagar tributos. Então, é uma escolha, né? Então, como é preciso ter recurso e ter receita, o Estado, então os endinheirados, os acumuladores escolheram o modelo. Não, a gente não quer pagar, quem paga é como diria o Voltaire, grande filósofo iluminista francês, né? Que ele dizia o seguinte, tem uma frase lapidar do Voltaire, é de que a arte de governar consiste geralmente, né, em expropriar dinheiro de uma classe de pessoas para entregar para outra. Então, o sistema tributário brasileiro ele é muito isso, né? A arte dele você expropria, nesse caso, via tributação, dinheiro de uma classe de pessoas, que é a média aí, os trabalhadores e os pobres, né? Para poder você entregar para outra. Então, ele funciona assim, às avessas. E para você corrigir isso, você precisa... Só uma maneira de reduzir a tributação no consumo, e é necessário reduzir, Miro, é você taxando progressivamente renda e patrimônio. Porque quando você fala nessa questão do imposto regressivo no consumo, é que no consumo todo mundo paga a mesma proporção, quer dizer, o dono do Itaú paga pelo papel higiênico, no IPI, no ICMS, o mesmo que eu pago, né? O que é uma injustiça, quer dizer, ele devia pagar mais, afinal de contas, o cocô dele deve ser bem mais cheiroso, né? Então, acaba sendo uma baita injustiça, o trabalhador, a classe média baixa, pagar o mesmo, né, num produto de consumo. Agora, além disso, além dessa regressividade no consumo, tem também os absurdos da estrutura tributária. Por exemplo, a história que eu gostaria que você falasse um pouco mais. A motinho do cara que entrega pizza, ou do uberizado, a motinho paga IPVA. Agora, já lanchas e jatinhos não pagam IPVA. O trabalhador é descontado na fonte. Já lucros e rendimentos não têm tributação. Quais são, assim, vamos dizer assim, as coisas mais absurdas, as coisas mais grotescas da estrutura tributária brasileira? Pois é. Mas aí, Miro, tem a ver com o seguinte, né, que você conhece muito bem. O sistema tributário ele é também uma resultante da correlação de forças na sociedade. Né? Isso vale para o Brasil, vale para qualquer lugar do mundo. Então, dada a correlação, a partir dessa correlação de forças, como ela se estabelece, né, como se dá esse processo, esse conflito distributivo, esse conflito, essa disputa pelo orçamento, aí você tem um determinado desenho do sistema tributário a partir dessas correlações de força. Então, eu dizia, como os donos do dinheiro, eles construíram esse sistema.
né, que os poupa, né, mas para financiar o Estado é preciso tributar. Então, tributa de quem é, não tem mecanismos para se defender. É basicamente isso, é fruto de uma escolha política, de uma determinada correlação de forças. E eu acho que esse é o dado fundamental, sabe? Tem o problema do IPVA? Tem o problema do IPVA. Você paga um carro popular, você paga IPVA. Um iate não paga IPVA. Mas tem coisas, por incrível que pareça, amigo, aberrações ainda maiores. Né? Você veja, essa coisa do agro. O agro é pop, o agro é tech. Essa propaganda, essa narrativa. Teve um instituto agora, Miro, por esses dias, Instituto Escolha, interessante, que entrou com uma denúncia no Tribunal de Contas da União contra o que se arrecada de ITR no Brasil, que é o Imposto Territorial Rural. Tá? Veja, o país é um país com esse território. Você vê o que está acontecendo com o Pantanal, com a Amazônia, pela devastação, pela ampliação, o avanço da fronteira agrícola, da fronteira do agronegócio, do agrobusiness, né? Então, veja o que acontece. Uma devastação muito grande, o avanço, tá? Mas essa turma paga nada de ITR. Você sabe como é o apelido do ITR, Miro? É dos R$10. Você tem quase 900 mil proprietários rurais no Brasil que pagam, acredite, Miro, R$10 de ITR. É por isso que ele é considerado o imposto dos R$10. Então, esse instituto entrou no TCU, por quê? Porque uma tabela que dá base para o cálculo do ITR, a tabela dos rendimentos da agropecuária, Miro, essa tabela não é reajustada, ela foi criada em 1980, com base no Censo Agropecuário de 1975. Tá? E você sabe quantas vezes ela foi reajustada de lá para cá, Miro? Nenhuma. 0. 30 anos sem reajuste. E esse instituto entrou com uma denúncia no TCU dizendo o seguinte, bastaria reajustar essa tabela para os dados hoje atuais, valor da propriedade, da terra. Bastaria atuar, não é para aumentar o tributo, a alíquota de tributo, não, é atualizar a base de cálculo dele, a tabela dele. Dos 1,8 bilhão, que é isso que se arrecada de terra no Brasil, viu, Brasil? 1,8 bilhão. O Instituto demonstra que se arrecadaria 14,3 bilhões. Nós estamos falando de quase 13 bilhões a mais só para o ITR. Isso vale para quem recebe lucros e dividendos, que desde 1995, aliás, a partir de 96, mais uma lei de dezembro de 95 do Fernando Henrique, isentou de imposto de renda de quem recebe os sócios das empresas, que recebem distribuição de lucros e dividendos, fazendo com que, no Brasil, quem ganhe, assim, 300 mil reais de lucros e dividendos, se receber, quem recebe no Brasil hoje 300 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão de lucros e dividendos, paga 0 de imposto de renda. Mas quem recebe 3 mil, 4 mil reais, paga imposto de renda no Brasil. Então, falamos do PVA, falei do TR, falei do imposto de renda, herança. Herança é outro escândalo no Brasil, não se paga herança no Brasil. 10 estados praticam essa alíquota, 8%. Nos Estados Unidos, 50%, no Japão, 55%. Eu nem vou falar da Bélgica, que é mais de 70%. Então, veja, então no Brasil não se tributa renda e patrimônio. Entende? Então, é essa a realidade que a gente tem no país. E nós não podemos sustentar isso. Emílio, eu lembro aqui e eu tenho falado isso em algumas oportunidades, sabe? É sempre bom repetir. Né? Se você pegar aquela entrevista antológica do Darcy Ribeiro no Roda Viva, tá? Ele diz uma coisa muito interessante sobre essa nossa elite, né? E não mudou nada, né? Ela chama a nossa elite ele chama-se de mesquinha, ranzinza, cobiçosa. É isso, essa nossa elite, ranzinza, mesquinha, cobiçosa, e dizia o Darcy, que não deixa o país andar para frente. É isso. Então, a gente tem uma elite... a ideia de elite é uma coisa meio ruim, né? A elite, a brasileira, Miro, ela é muito ruim, ela é muito cobiçosa, é muito ignorante, é muito colonizada, não tem compromisso nenhum com o país, Miro, nenhum compromisso com o país. Enfim.
esse negócio da elite, eu já aproveito e emendo uma outra pergunta para você. Quando vem esse debate da reforma tributária, essa elite, que eu também não gosto desse nome elite, né? Eu prefiro chamar de cloaca, essa cloaca burguesa brasileira, né? Que adora falar do mundo exterior, mas não quer seguir as experiências positivas de taxação de fortuna, de herança no mundo lá fora, né? Nos Estados Unidos ou na Europa. Essa cloaca burguesa diz o seguinte: não, nós também somos a favor da reforma tributária, mas uma reforma tributária que simplifique e reduz os impostos para a gente. Nós pagamos muitos impostos. E ela diz ainda mais: uma reforma tributária defendida por certos setores, ela engessaria a economia e afugentaria o capital do Brasil. Qual a tua opinião sobre essa postura, sobre essa argumentação da cloaca burguesa brasileira? É porque assim, esse teu comentário me faz lembrar outro adjetivo para ela, né? Que essa cloaca que você fala, ela é ignorante, ela é cobiçosa, ela é também chantagista, sabe, amigo? Ela é chantagista. Isso não passa de uma chantagem torpe contra o país, sabe? Porque todas as nações que conseguiram atingir determinados níveis de desenvolvimento superiores ao do Brasil, todas as chamadas grandes nações, com democracias mais sólidas, enfim, com estados de bem-estar social que foram instaurados, ainda que sob ataque há alguns anos, né, o neoliberalismo, mas todas elas combinaram, Miro, né, isso é uma coisa que o Fanini sempre diz, sabe? Combinar o estado de bem-estar social, ou seja, direito, né, com tributação progressiva para financiar esse estado. Todos. E todos tributam altas rendas e grande patrimônio. Vai fugir do país, o capital já está fugindo do país. Aliás, se desonerar altas rendas e grande patrimônio ajudasse a desenvolver o país, o Brasil seria talvez o país mais desenvolvido do planeta. Porque não se tributa aqui no Brasil altas rendas e grande patrimônio. Como é muito fácil demonstrar, não se tributa ITR, como acabei de mencionar. Essa gente não é tributada e nós estamos nessa situação. Entende? Essa gente não é tributada, essa gente não paga imposto. E o país está aí nessa situação. Você lembra muito aquela história lá do milagre econômico, né? Naqueles estertores da ditadura, início da década de 80, o que aconteceu? De fato, houve crescimento econômico no país, né? Todo mundo lembra da frase lá do Delfim, né, Miro? Preciso. Então, o bolo cresceu, piorou as condições de vida do povo, reduziu a massa salarial em pleno crescimento econômico da ditadura, depois estourou a dívida externa. Enfim, então é essa a realidade. Essa gente é chantagista, é ignorante, não tem compromisso. Não faz de nada, Miro. Não traz condições brasileiras em lugar nenhum do mundo. Não. É pura chantagem, só para criar medo da reforma. Essa cloaca, Miro, que você está falando, ela quer viver no melhor dos dois mundos. Né? Ela se jacta, se gaba. Né? Essa gente vai para Miami fazer comprar enxoval do filho, do casamento e tudo, né? Assim, e volta de lá dizendo, olha, lá é muito mais barato, nos Estados Unidos, as coisas são mais baratas, o imposto lá, de fato, o imposto sobre o consumo nos Estados Unidos é 17%. O nosso é quase 50%. É verdade, lá é mais barato. Mas ela quer comprar barato lá, leva o dinheiro para lá, quer viver com a tributação do consumo lá, mas a tributação no renda e patrimônio do Brasil. Ela não quer pagar o tributo renda e patrimônio lá dos Estados Unidos, que lá é mais alto. Entende? Então, ela quer viver o melhor dos dois mundos. Entende? Então, a nossa realidade brasileira, dessa desigualdade que a gente tem a ver, Miro, adotando aí o teu termo, a tua expressão, tem a ver com essa nossa cloaca aí que manda no país. Feito o diagnóstico, vamos para soluções. No que consiste a proposta de reforma tributária solidária, né, que a FENAFISCO apresentou, que o Fanini ajudou a elaborar? Né, quais são assim, os pontos centrais dessa proposta que vocês apresentaram já tem algum tempo? Né? Eu queria que você pontuasse para a gente, fazendo favor. Sim, Miro. O Fanini foi o coordenador técnico, né, desse trabalho extraordinário que a gente começou, Miro, em 2017, a FENAFISCO em parceria com a Anfip, que é importante também, parceiro,
que representa ali os auditores. Inclusive, na época, o presidente da Anfip, da época, estivemos contigo aí, né? Na sede do Barão, em São Paulo, exatamente. Muito bem, a gente começou o trabalho em 2017, um trabalho de fôlego. Foi logo no iniciozinho que vocês foram lá no Barão. Exato, e lançamos em meados de 2018, inclusive, esse trabalho, 1 ano e meio, mais de 40 especialistas, auditores, técnicos, pesquisadores. Então, é um alertado diagnóstico do sistema tributário brasileiro. Eu atrevo a dizer a você, Miro, que não tem obra mais completa e mais densa sobre o sistema tributário brasileiro que a nossa, que é um diagnóstico apontando quais são os problemas do sistema tributário e também apontando e delineando ali algumas premissas do sistema tributário. 8 premissas, entre elas a de que o problema crucial, né, Miro, sobre o qual a gente conversou desde o começo aqui, regressividade. Nosso sistema é regressivo. Ele não é progressivo, aliás, como manda a Constituição. A Constituição, no seu artigo 145, parágrafo 1º, determina, existe ali o princípio da capacidade contributiva. Sempre que possível, os tributos terão caráter pessoal e serão graduados conforme a capacidade econômica das pessoas. Isso está escrito na Constituição, Miro. É preciso observar a capacidade econômica das pessoas para cobrar tributo. Isso é o básico, aliás, isso é primário. E o Brasil não observa isso, tá? Então, a gente precisa construir um sistema progressivo, deslocar a tributação do consumo para renda e patrimônio, essa é a principal e a medida mais estruturante. O tributo também, Miro, precisa observar e atender e promover o Estado social, financiar o Estado social. É para isso que a sociedade paga tributo, para ela ter retorno, ter serviço, ter saúde pública, educação pública, ter segurança, ter cultura, não é isso? Então, o tributo ele também tem que promover o Estado social. Ele tem também um viés ambiental. Hoje a gente está nessa situação no país e no mundo, né? Então, a tributação ela também tem que observar esse aspecto. Então, atividades e produtos poluidores que geram mal nocivos à saúde têm que ser mais taxados. É o que alguns estão chamando, o pessoal mais ligado ao ambientalismo, Biro, mais estudioso está chamando de tributação progressiva ambiental, né? Ou seja, taxar mais quem polui mais, quem gera mais. Então, acho que basicamente é isso que a gente propõe. A gente lançou um primeiro livro com diagnóstico, com 800 páginas, né? O Faniani, eu sei que já conversou contigo sobre isso. Nós levamos esse livro para você, Miro, em 2018. Depois nós lançamos um segundo livro com propostas para o debate, tá? Apontando como era possível migrar, alinhar, aproximar a média do país, do Brasil, da média da OCDE. Veja, Miro, a gente não está comparando com nenhum país especificamente. Eu acho que isso não é cabível. Mas a gente utiliza como parâmetro a média dos países da OCDE, média. Ou seja, na OCDE, em média, a tributação sobre renda e patrimônio é uma, sobre o consumo é outra. A gente propõe alinhar o Brasil mais essa média. Então, é basicamente isso que a gente propõe, tá? E, mais recentemente, Miro, nós lançamos, fruto desse esforço da reforma tributária solidária, que envolveu vários parceiros, como o Instituto Justiça Fiscal, né, para dar um exemplo, como o DIEESE, como o INESC, o Conselho Federal de Economia, todos foram parceiros da reforma tributária solidária. E, mais recentemente, no contexto da pandemia, a gente fez assim, mas sim antes, Miro, esse trabalho todo da reforma tributária solidária foi a fonte, a base para a formulação da emenda aglutinativa global que os 6 partidos de oposição apresentaram na Câmara. 6 partidos, uma coisa, Miro, você sabe disso, é muito difícil juntar os 6 partidos hoje em torno de uma agenda comum, de um projeto comum. Pois nós conseguimos esse feito. Eles apresentaram a emenda 178, os 6 partidos. Então, a emenda 178, que a imprensa não divulga, ela fala em projeto. Quando ela fala em reforma tributária, ela diz que tem a 45 lá na Câmara, ela diz que tem a 110 no Senado, diz que tem a do governo, mas não faz referência à emenda aglutinativa 178, que é a única, aliás, Miro, a única de todas as propostas do Congresso que apresenta um conjunto, uma proposta global de sistema tributário, de reforma tributária. Não só consumo, mas também consumo, mas principalmente, sobretudo, renda e patrimônio. E mais recentemente, para finalizar, Miro, a gente apresentou um documento agora, Tributar os Super Ricos para Reconstruir o País, em que a gente apresenta um conjunto de 8 medidas
que a gente considera emergenciais, mas também estruturantes, tá? Passam pela tributação por uma nova tabela do imposto de renda, tributando mais as altas rendas, tá? Instituindo finalmente o imposto sobre grandes fortunas, tá? E um conjunto de 8 medidas, aumentando e dando progressividade ao imposto sobre heranças, que é o ITCMD. No conjunto, a gente estima poder arrecadar, Miro, 292 bilhões com medidas, né, urgentes que podem enfrentar a crise e reconstruir o país. Tá? Então, é esse conjunto, essa contribuição que a gente tem desde 2017 trabalhado, tá? E feito esse debate país afora. Beleza. Quem tiver, eu recebi os livros, li. Quem tiver curiosidade de conhecer mais a fundo é entrar no site da FENAFISCO, pedir para vocês para poder estudar. Eu queria encerrar, Charles, com a seguinte pergunta. Você mostrou aí a estrutura tributária brasileira, é um absurdo, é uma das piores do mundo. Nós temos propostas, né? O movimento social brasileiro tem propostas, a partir da FENAFISCO, né? Para enfrentar para tributar os ricos, para poder enfrentar a crise, poder enfrentar as injustiças sociais. Então, ela é uma proposta estratégica para o conjunto do campo popular, democrático, progressista brasileiro. Mas não me parece, aí se eu estiver errado, você me corrige, não me parece que o movimento social brasileiro ainda já se antenou para isso, para esse papel estratégico da reforma tributária. Eu vejo no movimento sindical que tem as suas lutas econômicas, corporativas, muito preso no imediato e não trata desse grande tema. Eu estou certo ou eu estou errado? O movimento sindical brasileiro, o movimento social brasileiro está atento para a importância da reforma tributária solidária? Miro, você está certo, mas o que eu te diria? Se você me dissesse isso há 2 anos, há 1 ano, eu diria que você estava mais certo ainda. É mais ou menos como eu consigo te responder. Eu tenho uma brincadeira com o Fagnani, ele com certeza ele vai, né, quando você colocar no ar esse papo. Eu tenho uma brincadeira com o Fagnani, que a gente se tornou muito amigo nesse processo. Ele dizia assim, Miro, quando a gente estava no calor da discussão, do debate, para construir esses documentos todos, essa obra, dizia, olha, pessoal, isso aqui é uma coisa de longo prazo, é uma luta assim, não é para agora, 10 anos, 20 anos, essa luta, então isso não é para agora. Dizia ele isso em 2017, 2018, Miro. No entanto, veja, agora em 2020, o que a gente observou, Miro? A gente caminhou muito. É claro que a nossa estrada é muito longa, Miro, é muito longa. De fato, é uma luta de longo curso, porque, inclusive, ela é contra-hegemônica. Então, como toda luta contra-hegemônica, você contra essa narrativa, essa construção, esse consenso fabricado, primeiro de que o Brasil paga muito imposto, ninguém aguenta mais pagar imposto. Então, isso no senso comum, as pessoas rechaçam o imposto, né? Porque elas são convencidas de que todo mundo, indistintamente, paga muito imposto no Brasil. Então, você tem que desfazer isso. Fazer o seguinte, não dizer que isso é uma mentira, mas dizer o seguinte, não é verdade que todo mundo, indistintamente, no Brasil, paga muito imposto, não aguenta pagar mais imposto. É verdade que os pobres no Brasil, isso é verdade absoluta, já pagam muito imposto, e tem que pagar menos, inclusive. Mas é também verdade que os super ricos, os ultra ricos, os bilionários não pagam imposto. E quando você conversa com as pessoas sobre isso, inclusive com o movimento sindical, Miro, que também estava envolvido por essa narrativa, tomado por essa narrativa, não, ninguém aguenta falando, não, peraí, gente, vamos escutar, vamos conversar. É verdade, para a grande massa de brasileiros, realmente o imposto já é muito pesado. Mas, olha, tem um extratozinho aqui lá em cima, essa gente não paga imposto. E se essa gente começar a pagar, nós podemos arrecadar isso aqui, e isso nos permitir, inclusive, diminuir. Opa, peraí, então eu tenho interesse em ouvir. Então é um pouco isso, é um processo lento, e a gente sabe desde o começo que é lento, Miro, mas ele, por incrível que pareça, ele está caminhando de uma maneira mais veloz do que a gente supunha, tá? Então,
quando você diz que conversou com 14 economistas, Miro, e todos estão falando nisso. Quando hoje, 13 de outubro, essa conversa, eu falei no início, coincide com a divulgação de um relatório do FMI, dizendo, tem que taxar as altas rendas e o patrimônio, pessoal, para ajudar a reduzir o endividamento público, sair da crise. O FMI dizendo, tá? Quando bilionários dizem, olha, tributem-nos, tributem-nos, tributem-nos. Tudo bem, né, Miro? Não tem nenhum bilionário brasileiro assinando aquela carta para ser tributado. Mas veja, então vai acontecendo, veio essa pandemia, tá? Eu não vou te dizer, não, precisou vir uma pandemia. Não, não é que precisou. Ela veio, ela é um fato. E ela veio, e ela também abriu margem, abriu espaço, Miro, para uma agenda para discutir. Porque esse mesmo relatório anual do FMI, que é o relatório Perspectiva da Economia Mundial 2020 agora, ele diz o seguinte, olha, a saída da crise vai ser longa, incerta e desigual. Vai sair, mas não vai sair de maneira... vai sair de maneira desigual. E essa pandemia aprofundou desigualdades, aprofundou assimetrias. Então, essa agenda da tributação dos super ricos, ela ganha uma perspectiva que ela não tinha até o ano passado. Até o ano passado, a reforma tributária era ser meramente em torno da simplificação. E já não é mais assim, Miro. As pessoas já falam de super rico, tributar super rico. Tem muito mais gente hoje informada sobre essa desigualdade na tributação no Brasil do que tínhamos há 1 ano, há 2 anos. E a gente tem, sabe, Miro, muito orgulho de estar contribuindo com isso. Não só a gente, mas eu sei, Miro, a gente está dando uma contribuição importante. E foi isso que te fez me convidar para essa conversa, por reconhecer isso. Né? Agora, é claro, a gente ainda está numa bolha, sabe, Miro? De certo modo. Mas veja, Miro, quando a gente fala em bolha, cara, a nossa bolha é gigantesca. Uhum. As centrais sindicais, as organizações da sociedade civil, se a gente conseguir, pelo menos, Miro, atingir mais plenamente a nossa bolha, nós já vamos estar falando com muita gente, viu? É muita gente. Essa gente, a gente tem conversado com o Diese, com as centrais sindicais, eu tenho participado de muito debate, sabe, Miro? Hoje eu te tanto, companheiro. Tem muito mais gente conhecendo essa realidade da tributação brasileira do que temos há pouco tempo atrás. Muito bem, isso se deve, lógico, a muita gente, muitos estudiosos do tema e tal, mas se deve muito à atividade que vocês estão desenvolvendo. Vocês estão de parabéns mesmo. Essa é uma bandeira que se todo sindicato, se toda associação comunitária, se todas as entidades do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento LGBT, todas entrassem para esse tema, começassem a colocar esse tema como questão-chave, eu acho que isso que vocês iniciaram ganharia uma alavancagem monstruosa para fazer esse debate com a sociedade brasileira. Vocês estão de parabéns, Charles, estão de parabéns. Legal, mesmo. Obrigado. E obrigado pelo espaço. Viu, Miro? Você quer alguma coisinha para encerrar ou fechamos o boteco aqui? Não, pode fechar o boteco. É te agradecer por esse espaço, Miro, pela oportunidade, por essa conversa contigo. Eu admiro muito o teu trabalho e te acompanho, viu, Miro? Parabéns aí, companheiro, pelo trabalho. Valeu, brigadão, viu, Charles? Brigadão mesmo, e boa viagem daqui a pouco e tome os seus cuidados aí, viu? Você também, Miro, se cuide, tá? Um abraço. Um abração aí, brigadão.